Irmãos, muito nós, às vezes, falamos, até falei isso aqui esses dias, nós falamos muito, às vezes, sobre a oração, e nem sempre, assim, correspondemos àquilo que a palavra de Deus fala a respeito, àquilo que a palavra nos ensina sobre a oração. No início de um novo ano, nada como pensarmos na importância da oração para a nossa vida. Estudando esse assunto, a gente percebe que há assim, uma variedade, é um assunto muito vasto, um assunto muito extenso, e nós, assim, precisamos separar alguma parte desse assunto, porque senão não há tempo suficiente para expormos tudo que a palavra de Deus diz sobre a oração. E eu separei uma parte, baseando-me nesse texto, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando. Significados da oração. Eu coloquei ali, pode passar, meu querido. Então, a oração, eu coloquei significado, mas deveria ser no plural, significados da oração, ou mesmo no singular, significado que expressa, ou expresso por alguns itens, alguns fatores. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar é o que é oração. O que é oração? Então, essa palavra vem do vocábulo grego, proseuche, que quer dizer votar, implorar, anelar por alguma coisa, buscar alguma coisa. Então, orar, anelar, desejar, buscar alguma coisa. Essa palavra, no grego antigo, era usada tanto em relação a Deus, a pedir a Deus, como a pedir aos homens. Pedir aos homens. Quando se trata do Novo Testamento, pode passar, amor. Quando se trata do Novo Testamento, nós vamos ver que essa palavra se relaciona apenas a Deus. Então não se ora, não há nenhuma referência de pedido de oração no Novo Testamento a qualquer outra pessoa. A oração é voltada para Deus. Para Deus. Então nós oramos a Deus. Amém. Oramos a Deus. Em nome de Jesus, que Amém. Essa foi a recomendação dele. E um autor que é estudioso da Bíblia diz assim: trata-se do desejo sincero da alma por alguma coisa em que o crente fica dependendo de Deus, entregando-lhe a alma, sabendo que o Senhor se interessa pelos homens e que modifica as circunstâncias com o seu poder criador. Então, a oração expressa tudo isso, expressa o nosso desejo, expressa a nossa necessidade. A oração expressa a nossa dependência de Deus. A oração expressa a nossa fé. E, assim, por mais que saibamos o que é a oração, é sempre interessante pensarmos acerca dela. É sempre interessante refletirmos um pouco sobre o que é oração. O que é orar? Uma das coisas importantes que nós temos que observar é que oração não é uma mera repetição de palavras. Oração não é algo que nós decoramos e repetimos. Oração não é algo que vem pronto, e que nós apenas lemos. Oração, prioritariamente, em princípio, é falar com Deus. Amém. É falar com Deus, é conversar com Deus,
Então, a oração é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Nós nos lembramos dos discípulos, quando se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E Jesus, então, fala para eles aquela célebre oração, aquela oração que muitas vezes é repetida, não que eu seja contra que a gente repita essa oração, mas é a oração do Senhor, o Pai Nosso, é um modelo de oração para nós, é um modelo da maneira como nós devemos abordar, nós devemos nos dirigir a Deus. E aí nós vemos aí em Lucas, Jesus diz: quando orares, dizei: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Muitas pessoas até, como diz, rezam, essa oração. Não estou dizendo que eu sou contra alguém repetir a oração do Senhor. Acho que se nós repetirmos pensando nessas palavras, pensando nessa organização, se nós repetimos essa oração com o nosso coração voltado para Deus, é uma oração modelo. Mas a oração, o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos? Jesus queria ensinar exatamente isso, que nós temos acesso a Deus através da oração. Amém. Que Ele é o nosso Pai. E Jesus repetiu muitas vezes: se vós que sois maus, vocês dão boas coisas aos vossos filhos, aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará àqueles que lhe o pedirem. Então, orar é conversar com Deus. Oração pressupõe o nosso relacionamento com Deus. Oração não é uma competição. Tem pessoas que dizem: não, eu oro 2 horas por dia, 3 horas por dia, 5 horas por dia. Acredito que alguém que já fala assim, se ufanando, se gloriando porque ora mais do que o outro, porque ora tantas horas por dia, eu acho que já perdeu até o efeito. A gente deve orar o tanto que nós pudermos, e quanto mais orarmos, quanto mais orarmos, melhor. Porque a oração revela o nosso relacionamento com Deus. A oração faz parte do nosso relacionamento com Deus. Amém. Oração é conversar com Deus. Amém. Quantas vezes nós estamos aflitos? Quantas vezes nós estamos sem uma direção? Quantas vezes nós estamos abatidos? E nós precisamos falar com Deus. E às vezes não temos nem alguém com quem nós possamos falar. Não temos alguém a quem nos dirigirmos naquele momento. Mas nós temos o nosso Deus. Amém. Aleluia. Nós temos o nosso Deus. Glória a Deus. Ele sempre nos ouve. Amém. Ele sempre está atento à nossa oração. Amém. Ele sempre está pronto a nos ouvir e a falar conosco. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus através da oração. A oração é um meio mais prioritário, o meio mais direto, de nós buscarmos isto, buscarmos ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós temos comunhão com Deus através da sua palavra, nós temos comunhão com Deus quando estamos no culto, buscando a presença de Deus e louvando a Deus com os nossos irmãos. Mas nós temos comunhão com Deus, um dos meios da graça, através da oração. Aleluia. Orar é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Isso é maravilhoso, Nós sentimos a presença de Deus, sentimos que Ele está ao nosso lado, sentimos que Ele cuida de nós. Mas a segunda coisa que significa oração é que oração é uma petição.
Oração é pedir a Deus, é buscar de Deus alguma coisa, buscar de Deus aquilo que nós precisamos. Orar é pedir a Deus, orar é colocar as nossas necessidades diante de Deus. Amém. E dentro desse pedido a Deus, nós não pedimos apenas para nós mesmos, nós pedimos também para os nossos irmãos. Nós fazemos também um pedido intercessório, uma oração intercessória, que é aquilo que Paulo está pedindo aqui aos crentes de Éfeso. E também orai por mim. Lá em Tessalonicenses, Paulo diz assim: orai por nós. O valor da intercessão a gente não pode dimensionar. Quando nós oramos uns pelos outros, quando não pedimos apenas para nós, e sobretudo assim, a qualidade das coisas que nós pedimos a Deus. Eu fico observando a carta de Paulo aos Efésios. Paulo pede muitas coisas. A carta de Paulo aos Efésios tem algumas orações. E Paulo então diz, em algum momento ele fala: por essa causa eu me coloco de joelhos diante do Pai, e ora pelos crentes, mas ora para eles, pedindo o quê? Paulo está pedindo que Deus abençoe a sua vida com coisas espirituais. Amém. Que Deus os faça entender a sua palavra, que Deus os faça entender o seu propósito. Então, prioritariamente, o que nós devemos pedir é acerca da nossa vida espiritual, é acerca das bênçãos espirituais para nós. Não que nós não possamos pedir outras coisas, não que não possamos pedir a solução para os problemas, não que não possamos pedir que Deus abra as portas para alguém, não que não possamos pedir que Deus solucione os problemas das pessoas. Isso são coisas reais, e Deus, de uma maneira toda especial e poderosa, interfere na nossa vida. Amém. Para nos abençoar, para abrir as portas, para resolver os problemas cotidianos, para resolver os nossos problemas do dia a dia. E João diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ele atende a nossa oração segundo a vontade dele, porque acima de tudo a vontade de Deus deve ser feita e deve continuar sendo feita. Às vezes nós pedimos alguma coisa e Deus nos dá outra coisa. Às vezes pedimos de uma maneira, mas a vontade de Deus é outra. E nós temos que compreender, nós temos que entender que acima de tudo Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Amém. Ele nos dá aquilo que é o melhor. Glória a Deus. Ainda que naquele momento a gente pense que não é, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, orar é pedir a Deus. Orar implica, orar se relaciona à nossa comunhão com Deus. Orar pressupõe a nossa comunhão com Deus. Está aqui em Isaías, no seu livro, capítulo 6, verso 1, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. Que coisa maravilhosa. Onde que Isaías estava? Isaías estava no templo, um lugar onde se busca a presença de Deus. Aleluia. Isaías estava aflito. Isaías estava um tanto abatido, exatamente porque Uzias havia morrido. Uzias era parente de Isaías. O reino de Israel, de Judá, tinha prosperado sob o reinado de Uzias. Deus tinha abençoado Israel através da vida de Uzias. Mas agora faz-se um vazio, um vácuo. Uzias morre. Morre aquele rei
que buscava a Deus, morre aquele rei que abençoou Israel através do seu reinado, através da sua comunhão com Deus, através do seu relacionamento com Deus. Morre Uzias. Isaías se sente desamparado. Isaías se sente, e não só Isaías, mas todo Judá se sentiu desamparado. Mas quando ele entrou no templo, Deus estava sentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus. Deus estava dizendo para ele: Isaías, eu estou no trono, Isaías. Eu é que abençoei Uzias. Eu é que abençoei esse povo, eu estou no trono. Aleluia. Descansa em mim, Isaías. Eu estou no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, amados irmãos, Isaías ficou apavorado. Ai de mim, que vou perecendo, porque meus olhos viram o Rei, o Senhor de toda a terra. Aleluia. E Deus então disse: não, Isaías, você não vai morrer não, pode ficar tranquilo. E Deus então deu uma missão, um chamado para Isaías. Então, amados, oração pressupõe ou nos leva a essa comunhão com Deus, nos leva a ver a Deus, não ver a Deus com os nossos olhos físicos. Ninguém jamais viu a Deus, aquilo que a Bíblia diz. Foi uma visão gloriosa que Isaías teve. Mas nós podemos ver a Deus pelos olhos da fé. Nós podemos ver a Deus, ver que Deus está agindo. Nós podemos saber que Ele está ao nosso lado. Amém. E Ele está agindo. Glória a Deus. Glória então, a oração implica a comunhão com Deus. A oração também é um apelo para o poder divino. A oração é um apelo para o poder divino, que transcende o poder humano. A oração tem coisas que nós podemos fazer e devemos fazer. Tem coisas que Deus nos autoriza, Deus nos ordena a fazer. Nós não vamos ficar de braços cruzados diante das dificuldades, diante dos problemas que se colocam à nossa frente. Nós temos que fazer, nós temos que lutar, porque Deus usa a nossa vida na solução de problemas. Deus usa a nossa vida para abençoar as pessoas. Deus usa a nossa vida como instrumentos de cura, como instrumentos de transformação, como instrumentos de poder nas suas mãos. Deus nos usa. Mas nós temos que saber, irmãos, que o poder de Deus está acima de todo poder. Amém. Que tem coisas que nós não podemos fazer. Nós temos um limite, uma limitação. Mas Deus não tem limite. Aonde chega o limite humano? Deus ultrapassa todos os limites. Amém. Deus pode fazer todas as coisas. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 4, aquela situação em que se ajuntaram vários povos contra Judá. E o rei Josafá se colocou a buscar o Senhor. Ele disse: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos das suas mãos. Assim saberão todos os reinos da terra que só Tu és Deus. Era uma multidão, um exército de vários países, de várias nações, que se formou para ir contra Judá. Eu acho muito bonito esse versículo aqui. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. O primeiro versículo é 2 Reis, capítulo 19, verso 19. Segunda Crônica. O primeiro e o segundo é 2 Crônicas 24. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Amados, sabe qual foi
o final dessa história? O final dessa história. O final dessa história foi que aqueles povos foram destruídos. Não pela espada de Judá, porque eles não tinham nem um exército forte e poderoso, não tinham quase ninguém. Mas eles foram destruídos pelo poder de Deus. Amém. Pelo poder de Deus, que transcende o poder humano, que vai além de qualquer poder. E o que Judá teve que fazer? Judá teve só que louvar a Deus. Deus falou assim: põe aí, em vez de vocês colocar a infantaria na frente, então põe só o povo louvando a Deus. Amém. Só os cantores louvando a Deus. Glória a Deus. E através do louvor, aqueles povos começaram a lutar uns contra os outros e se autodestruíram, porque Deus os confundiu. Deus confunde os nossos inimigos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus confunde, Glória Deus aterroriza e Deus nos dá a vitória. Amém. A oração é um apelo ao poder divino. É não só contra os nossos inimigos, mas quantos problemas nós temos, quantas dificuldades nós temos, quantas lutas nós temos. A oração, então, nos leva a compreender que Deus pode fazer todas as coisas. Amém. E isso vai implicar aí também a nossa dependência dele. Quando nós oramos, estamos dizendo que não somos todo-poderosos. Não temos solução para tudo. Não temos forças suficientes para superar todas as coisas. 2 Crônicas 20:12. No mesmo episódio, o rei diz: nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. A oração é colocar os olhos em Deus. Os nossos olhos estão postos em ti. Oração é dependência de Deus. Amém. Oração é saber que não podemos tudo, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Amém. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Depois, a oração é adoração. Oração também implica a nossa adoração. É o reconhecimento da divindade de Jesus. Aquele episódio da mulher que procurou Jesus para pedir que Jesus libertasse a sua filha. E ela foi atrás de Jesus, os discípulos disseram: manda essa mulher embora, porque ela já está incomodando, manda dar um jeito nela. E Jesus então disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não fui enviado aos cachorrinhos, que eram como os gentios eram considerados, era uma mulher cananeia. E ela disse então: Senhor, tudo bem, mas me dá pelo menos uma migalha. Os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa dos seus senhores. E Jesus então disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme o que tu pediste. Aleluia. A Bíblia diz que ela adorou. Ela adorou quando teve oportunidade. Então, amados, orar é reconhecer a divindade. Orar é adorar a Deus. Orar é prestar culto a Deus. Orar é reconhecer que Ele é Deus. Amém. No caso de Jesus, aquela mulher estava reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Então, orar está relacionada à oração. Uma coisa interessante: a oração não é magia. Eu me lembro muito bem desse episódio em Atos 8:18, quando Simão, vendo que pela imposição das mãos o Espírito Santo era dado, ele era mágico, ele disse: agora eu vou, se eu tivesse poder, eu vou ganhar muito mais dinheiro, eu vou fazer muito mais coisas.
e ofereceu dinheiro aos discípulos, aos apóstolos, para que eles pudessem transmitir esse poder. Lhes ofereceu dinheiro. E os discípulos responderam: você é filho do diabo. Não é por dinheiro que isso vai acontecer. Então, oração não é magia. Não fazemos oração para fazer magia. Oração não é magia. Oração é dependência de Deus. A oração não é para que nós tenhamos o poder nas nossas mãos, mas é para que nós possamos ter o Deus de poder nas nossas vidas. Amém. Aqueles que usam a oração para seus próprios benefícios, seus próprios propósitos, vão encontrar dificuldades extremas e vão encontrar a oposição de Deus a isso. Deus não atende a oração que não tem um propósito. Deus não atende a oração como um efeito mágico. E aí, quantas pessoas acham que a oração deve ser como um prato, né? Ou como nós vamos no restaurante, um self-service, né? Ou um fast food. Pedimos agora e já aconteceu agora. Se fosse assim, a Bíblia não falaria da necessidade de nós perseverarmos na oração. Amém. Então, a oração, Deus atende no momento que Ele quer. Amém. A oração não é comprada, a oração não é decorada, a oração não é uma fórmula mágica. A oração, como nós já falamos antes, é o nosso relacionamento com Deus, é a busca de Deus. Aleluia. Amém. Oração pode ser uma declaração de fé em Deus. É como fez Davi quando enfrentou o gigante Golias. Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. É uma declaração de fé. O Deus dos exércitos a quem tens afrontado. Então a oração é uma declaração de fé em Deus. Amém. Eu vou em nome do Senhor, eu vou em nome de Jesus. Amém. E é em nome de Jesus que nós expulsamos os demônios. Amém. Em nome de Jesus que nós mandamos a enfermidade embora. Amém. Em nome de Jesus Amém. que nós pregamos a palavra. Amém. Em nome de Jesus que nós proclamamos a vitória. Glória. Oração não é determinar as coisas, mas é saber que em nome de Jesus o poder de Deus se manifesta. Amém. E nós precisamos ter essa confiança, nós precisamos ter essa fé nos momentos difíceis, às vezes nos momentos difíceis da nossa vida. Nós precisamos declarar em nome do Senhor que Deus está conosco. Amém. Que nós estamos indo em nome do nosso Deus. Nós estamos caminhando em nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo uma obra Sim, em meu nome Pai. de Jesus. Glória a Deus. A oração é uma declaração de fé em Deus. Amém. Aleluia. Oração também pode ser um momento de confissão de pecados. No 9, nós encontramos isso aí no Salmo clássico, que fala de confissão de pecados, além de tantas outras partes na Bíblia. O Salmo de Davi, o Salmo 51, que ele, de uma maneira tão assim, se humilha diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua falha. Quando ele cometeu adultério, e ainda cometeu homicídio. Ele merecia a morte por causa disso. E Deus, então ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. E o próximo versículo pode passar. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Na oração nós pedimos também perdão dos pecados. Confessamos os nossos pecados. O que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Porque nós pecamos. É claro que não devemos cometer sistematicamente pecados. Nós não somos perfeitos. E nós devemos, através da oração, confessar os nossos pecados. Amém. Confessar os nossos pecados a Deus. E Ele vai nos perdoar. Amém. Deus, a Bíblia de Isaías fala lá, que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Ele perdoa totalmente. Amém. Ele perdoa e esquece. E a oração do Senhor, a clássica oração do Senhor, tem uma confissão de pecados. Perdoa, na nossa versão diz, as nossas dívidas, ou as nossas ofensas. E tem um comprometimento também. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aqueles que nos têm ofendido. Então, Deus nos perdoa. Nos perdoou de tantas coisas. E nós também devemos perdoar. Nós também devemos perdoar. Então, a oração implica confissão de pecados, implica perdão da parte de Deus. E também perdão da nossa parte àqueles que nos têm ofendido. E, para finalizar, não poderia deixar de ser. A oração é um momento de gratidão a Deus. Um momento de agradecer a Deus. E quantas vezes nós pedimos, Deus nos dá uma coisa, a gente até esquece de agradecer. Mas nós não podemos nos esquecer. Os salmos estão cheios de louvores a Deus por causa das coisas que Deus fez. Nós temos inúmeros salmos de pedidos, rogando, o salmista rogando a Deus. Mas nós temos outro tanto de salmos. O salmista agradecendo a Deus. Amém. Eu separei esse Salmo 75, que diz assim: graças te rendemos. Ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Amém. Está na versão da minha Bíblia, que é a atualizada, a revista e atualizada. Graças te rendemos. Que nós possamos aprender a agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Amém. Que nós possamos aprender a agradecer a Deus através da nossa oração. Amém. Então, amados irmãos, isso aqui é só uma parte muito pequena daquilo que a oração significa para a nossa vida. A oração significa muitas outras coisas. Mas que a gente possa pensar nisso, que a gente possa pensar na nossa dependência de Deus, que a gente possa pensar na importância da oração para nós. Amém. E que Deus possa nos abençoar, Amém. Deus possa abençoar essa igreja. Amém. Que cada um de nós em particular e como igreja possamos dedicar um tempo para buscarmos a Deus. Amém. Amém. Vamos ficar.